Esse aqui é uma imagem de um MOSFET. O que foi explicado para você foi só essa partezinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui do MOSFET, desse componente aqui do MOSFET, com essa setinha aqui, sem esse diodo aqui. O MOSFET, ele tem, intrínseco a ele tem um diodo, que é um diodo do tipo lento, intrínseco a ele em polaridade reversa. Ele é fabricado para ser um MOSFET, mas de quebra, de brinde ali, sai um diodo sem querer. A gente não usa esse diodo em específico, mas a gente aplica um outro diodo em conjunto com o MOSFET, porque todo componente de eletrônica de potência, ele tem que ter um diodo, a maioria dos casos, né, pelo menos, ele tem que ter um diodo em polarização reversa, porque ele é um componente que vai permitir a condução, ele permite a condução no sentido, bloqueia a tensão naquele sentido, mas se quiser passar para fora, ele não proíbe. Mais ou menos é isso aqui, ó. Você tem aqui um MOSFET. O papel dele é bloquear a tensão nesse sentido, conduzir corrente nesse sentido e não bloquear e não proibir a corrente nesse sentido. A gente vai ver aqui em alguns conversores esse diodo aqui, inclusive esse diodo aqui, ó, eu estou colocando aqui como se fosse um diodo rápido. Eu estou ignorando que ele tem um diodo intrínseco, mas geralmente ele tem que ter, você tem que colocar ainda um diodo em antiparalelo com ele. Então, se você for fazer uma ponte H que vai, por exemplo, que vai acionar um motorzinho CC, qualquer coisa, ele tem que ter, essa ponte H, ela tem que ter diodos de roda livre rápido. Eles são chamados de diodos de roda livre rápido junto com ela. Uma outra coisa interessante também são que os componentes de eletrônica de potência, tanto os MOSFETs quanto os IGBTs, eles têm capacitâncias intrínsecas neles. Inclusive, um dos testes que a gente pode fazer em laboratório que é muito interessante é fazer o seguinte: você tem aqui um MOSFET, pega aqui um MOSFET, aí a gente faz assim, ó, a gente coloca aqui uma tensão qualquer. Na verdade, até quando a gente vai fazer, quando a gente vai fazer esse teste, a gente faz com o próprio multímetro. A gente mede a tensão de um terminal para outro, desse terminal aqui do gate para o source, para a fonte dele. Aqui a gente tem o dreno. Daí depois a gente mede a tensão, a gente mede a continuidade desse cara aqui. E quando a gente faz isso, ou seja, a gente mediu essa tensão aqui, ele aplicou uma tensão sem querer nesse cara. Ele ficou com essa tensão carregada num capacitor, o capacitor intrínseco dele. Ficou com uma tensãozinha aqui residual. O que ele fez? Ele começou a conduzir por causa disso. Ele entrou em condução por causa disso. Aí quando você mede a resistência do MOSFET, você vê que ele está fechado, que ele está como se fosse uma chave fechada. Daí quando você encosta os dedos aqui, ele descarrega esse capacitor. É um teste até bacana de você fazer. Você percebeu tanto que ele tem capacitância parasita. Não só ele, BJT, IGBT, todos eles têm capacitância parasita. Ela vai mandar um pouco na dinâmica dele de chaveamento. Por exemplo, essa curvinha aqui é a curva de tensão gate source em função do tempo. Então, quando ela carrega, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ele carrega primeiro essa tensão VGS aqui, esse capacitor VGS, e depois descarrega esse dreno aqui para começar a conduzir. Esse tempo aqui é o tempo que ele manda de chaveamento, é o tempo que vai definir o tempo de chaveamento dele. Isso é importante porque quanto mais rápido isso aqui for, mais rápido ele vai chavear. O IGBT, a diferença dele para o MOSFET é que ele é como se fosse uma entrada de um MOSFET, ele é um MOSFET na entrada e um BJT na saída. Como que funciona o BJT, né? Vamos refrescar a memória aqui. Como que funciona o BJT? O BJT ele funciona da seguinte forma. Você aplicando uma corrente aqui na base, você vai ter uma corrente aqui, coletor. Beta vezes a corrente da base. Beleza. Como que funciona o MOSFET? Você tem que aplicar uma tensão, VGS, para aqui ter uma corrente. Como que funciona o IGBT? Você também aplica uma tensão, ó, eu desenhei um MOSFET. Existem vários símbolos para o IGBT, mas esse aqui é um comumente utilizado. Você aplica uma tensão para aqui ter uma corrente. Poxa, qual que é a diferença dele entre o MOSFET e o IGBT? O IGBT e o MOSFET. O IGBT ele é como se fosse um BJT na saída e um MOSFET na entrada. Ele tem uma vantagem de ter a impedância alta do MOSFET e ele tem a vantagem de ter um chaveamento mais controlado do BJT. A gente não pode utilizar MOSFET em máquinas elétricas, por exemplo, em circuitos de máquinas elétricas, que trabalha, por exemplo, uma máquina de indução, ela não pode ser chaveada por um conversor a MOSFET. Teve um aluno uma vez que eu coordenei ele nisso, né? Eu ajudei ele a montar um inversor de frequência, ele montou um inversor de frequência. No que ele montou esse inversor de frequência, ele fez ele todo com MOSFET. A gente tinha só MOSFET ali na época, a gente fez todo com MOSFET. E aí a gente não conseguia fazer ele funcionar a partir de 100 volts
aplicando tensão CC nele, ele já não funcionava. Porque o ruído nele, o ruído dos fios dele era tanto que ele desligava o próprio PIC lá, o próprio microcontrolador que estava controlando ele. Então esse cara aqui, ele costuma emitir ruído pra caramba, ele é bom para circuitos de baixa potência, mas esse aqui é o que vai suportar mais a potência mais alta e vai ter a vantagem também de ter uma entrada de alta impedância. Bom, gate driver, vamos falar de gate driver. O que é gate driver? Gate driver, ele vai ser algum circuito que vai receber o seu comando. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o seu comando, ele vem de um DSP, de um PIC, de um Arduino, não interessa. Vamos que ele vem de um Arduino. Seu comando, ele vem numa base aqui, numa tensão de 5 volts do seu Arduino. Você pode aplicar isso direto numa chave semicondutora? Você não pode, porque esse cara aqui, ó, esse MOSFET, se for um MOSFET comum, assim que você usa, por exemplo, um IRF, que eles usam muito, IRF 840, alguma coisa assim, ou 540, você não pode aplicar, porque esse cara aqui, ele vai precisar de uma tensão de 12 a 20 volts para começar a chavear, para chavear bonito. Se você aplicar 5 volts nele, ele vai abrir meio que, ele vai abrir assim, mais ou menos, ele vai dar aquela abridinha, né, assim, só para falar que não fez nada. Esse cara aqui, ele é o gate driver. A tradução é, assim, a tradução mais, talvez, né, assim, uma tradução que eu não concordo muito seria, por exemplo, circuito de disparo. Mas como a gente usa muito o termo disparo para acionamento de tiristor, eu costumo falar que é circuito de acionamento. A palavra gate, é claro que ela vai estar remetendo ao gate do MOSFET ou ao gate do IGBT ou também a base do BJT, se for se tratar de BJT. E o driver, ele sempre dá uma noção de acionamento. Ele é o cara que manda ali, o driver é o cara que manda, que pilota esse circuito. Então você vai ter que ter um circuito que vai aplicar aqui de 12 a 20 volts em cima do MOSFET, para que ele vai tirar, então, ele vai pegar a informação de 5 volts, veja bem, a informação de 5 volts do seu Arduino, vai traduzir ela num pulso igual aqui de 12 a 20 volts para chavear esse cara aqui. Aqui a gente vai ter só uma resistênciazinha, em torno de 10 ohms aproximadamente. Mas o que é importante aqui é o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, na saída dele, ele não vai suportar mais do que 25 mA. E ele não vai colocar mais do que 5 volts. Então você tem que comprar um circuito mesmo, que é um gate driver, para fazer isso. Para pegar esses 5 volts e falar assim, entendi, esses 5 volts é o liga, né? É o liga. Então eu vou colocar aqui 12 volts aqui na porta aqui do meu MOSFET. E aí, o que acontece na maioria dos casos? O pessoal liga isso aqui direto, eles fazem o bypass aqui, direto do Arduino para o MOSFET. Não aconselho. Ah, mas qual gate driver que eu compro? Me procura que eu te falo. Dependendo da aplicação eu te falo. Né? Não aconselho você... E tem que ser um gate driver mesmo. Não pode ser nada que não substitua. Tem que ser um gate driver. Geralmente é um circuito integrado. Ali a gente vê um exemplo de um gate driver. Eu quero que vocês reparem uma coisa ali. Ó. Tem um anodo e o catodo ali de um LED. Tá vendo? Ali é um LED. Tem um anodo e um catodo. Na outra saída ali tem o quê? Diodo fotossensível. Esse diodo fotossensível ele vai receber a luz do LED quando você piscar, ele vai receber essa luz do LED. E na saída você tem um VCC, um VE, um VO, que é a tensão de saída do seu... Ele tem 2 VE ali, mas é 2 perninhas redundantes, tipo assim, qualquer uma que você soldar, dá na mesma. Ele tem, basicamente ali ele tem o seguinte, ó, você entra com a sua saída do Arduino aqui, você entra com a sua saída do Arduino nesses terminais aqui do LED, ele passa essa informação rápida aqui para o fotodiodo, ele transmite essa informação aqui para o VO, ele utiliza uma tensão no outro lado, que está assim, que está conectada, uma tensão própria para isso. Ele utiliza essa tensão para chavear um MOSFET. Eu vou desenhar isso de uma forma, talvez vocês entendam melhor. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Ó? Você tem aqui o seu microcontrolador, ele vai estar aplicando a tensão aqui num circuito. Esse cara aqui, ele está alimentado com 5 volts, e está aqui num outro terra. Daí ele conecta aqui no gate driver, e esse gate driver aqui, ele vai estar conectado, por exemplo, numa fonte de 12 volts e num outro terra também. Veja bem, eu desenhei 2 símbolos de terra diferentes, justamente para mostrar que eles não são o mesmo. E ele usa essa tensão aqui, ó, para acionar um MOSFET que vai estar em algum lugar. Pode ser MOSFET, pode ser IGBT, pode ser qualquer chave. Esse aqui vai ser o VO, esse aqui vai ser o VEE, esse
aqui vai ser VCC, esse aqui vai ser o anodo, esse aqui vai ser o catodo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito, um microcontrolador que está mandando o meu sinal, o meu comando para o gate driver, o gate driver está reproduzindo esse comando em cima do MOSFET. Os dois estão conectados eletricamente? Eles não estão conectados eletricamente, eles estão isolados óptico, eles estão isolados por via óptica. Esse tipo de gate driver é um gate driver bem sofisticado, caro pra caramba, e ele tem isolamento óptico. Não tem necessidade de ter isolamento óptico, mas isso é um exemplo de gate driver. O mínimo que o gate driver tem que fazer é falar o seguinte, olha, não é papel, veja bem, não é papel do microcontrolador fornecer energia para acionar a porta do seu MOSFET ou a base do seu IGBT, do seu BJT ou a porta do seu IGBT. Não é papel dele. Tem um gate driver para isso. Esse gate driver tem que ser alimentado por outra fonte, isolada também. Se for isolamento óptico, melhor ainda. Por quê? Se acontecer um acidente aqui, não vou falar a palavra, se acontecer um acidente aqui e você queimar esse cara aqui ele vem e fala assim, queimei, vou levar você junto. Aí ele leva o gate driver junto com ele pro inferno. O seu microcontrolador, ele é salvo. Pelo isolamento óptico, ele é salvo. Se ele não tiver isolamento óptico, geralmente ele fala assim, queimei, vou levar você. Aí fala assim, Aí ele pega o microcontrolador pela perninha, vem! Aí os dois sai todo mundo descendo pro inferno assim, aí fecha assim, acabou o filme. Igual aquele me arraste para o inferno. Esse cara aqui queima todo mundo. Por quê? A tensão dele aqui, digamos, se aqui ele está com 600 volts, e ele pode ter 600 volts fácil aqui, se aqui ele está com 600 volts, se ele queimou, ele queima aqui, ele joga esses 600 volts para cá, esse cara aqui, aí ele joga 600, não aguenta, né? E joga para o outro também. Então queima tudo, explode, que é uma beleza. Você vê até o plástico do componente, ele não faz nenhuma fumaceta. Pá! Ele estoura assim, é uma maravilha. Tem outros tipos de gate driver também, por exemplo, aquele ali, tem um tipo ali de gate driver, aquele da esquerda, ele é um gate driver que ele funciona como se fosse um transformador, ele vai ter isolamento galvânico, então ele vai chavear duas chaves, uma que está em cima da outra, tá vendo? Uma meia ponte, ele vai chavear duas chaves, ele só tem um problema esse cara, ele tem isolamento galvânico e ele só passa tensão alternada, né? Ele não é, eu nunca trabalhei com esse tipo de gate driver. Para você fazer ele, geralmente você tem que fazer ele, assim, ele não é um gate driver que você compra e... Um outro exemplo de gate driver também é aquele ali, o que tem que ele tem um transformador e depois um retificador. Então existem diferentes tipos de gate driver. Esses que costumam usar transformador, eu não costumo aconselhar muito porque ele tem um problema do seu transformador, do seu ciclo ativo da sua chave ter que operar próximo de 50 Hz. Um gate drive que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar em laboratório, é esse aí, o gate drive que ele chama de level shift, ou também tem um outro nome ali que eu esqueci, deixa eu ver se ele fala aqui mais pra frente. Bootstrap, deixa eu ver se tem um circuito, todos esses aí são bem parecidos, né? Ele faz o seguinte, você alimenta a entrada, né, com esse cara aqui continua com alimentação, não tem isolamento nem galvânico, nem óptico, não tem isolamento, ou seja, você tem, se queima todo mundo, mas esse cara aqui, ele manda o sinal, esse cara aqui manda energia, e o que você tem é o seguinte, você tem uma alimentação ali na entrada, que pode até ser a mesma do seu circuito, esse cara aqui não, né? Esse cara aqui é 5 volts, esse aqui tem que ser 12. Esse 12 aqui, ele pode vir até da mesma placa que está gerando os 5 volts aqui do seu microcontrolador, você pode até pôr, por exemplo, um regulador para gerar os 5 volts aqui dele. E o legal é que é o seguinte, o problema que ele se propõe a resolver é o da meia ponte de chaves, né, que é um tipo de conversor que é muito utilizado. Digamos que você tenha uma meia ponte de MOSFETs, que é metade de uma ponte H, você está aqui, por exemplo, com 100 volts, e você precisa acionar esses dois caras aqui para gerar tensão alternada para uma carga. Tensão alternada não, tensão chaveada para uma carga. Você precisa fechar, detalhe, você nunca pode fechar essas duas chaves juntas. Essa é a principal razão pelo qual inversores de frequência costumam queimar, você fecha as duas chaves, você tem uma condução de muita corrente e os 100 volts em cima dos dois MOSFETs, então ele queima. Você fecha as duas chaves, você tem curto-circuito. Sempre que uma fecha, a outra tem que abrir. Inclusive vai existir um intervalo de tempo que vai ter entre a abertura de uma e o fechamento da outra, para que não tenha aquela coisa assim delas esbarrarem, né? Esbarrarem num curto ali no meio do chaveamento. E aqui você vai ter um gate driver. Aqui esse gate driver, ele é alimentado com 12 volts em relação a esse mesmo terra. E nele você tem um componente aqui que consegue gerar o VGS para a chave de cima, digamos o VGS1 e o VGS2. Aqui na saída você pode ter uma alimentação separada. Não, aqui pode ser até a mesma alimentação. Aqui na saída você vai ter o seu comando do seu Arduino, aqui do seu microcontrolador. Só que eu quero que vocês reparem o seguinte,
De onde que está saindo a tensão para alimentar essa porta de gate? De onde que está saindo essa tensão aqui? O componente ele tem 12 volts só de alimentação. De onde que sai a tensão para alimentar esse gate? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que gerar uma tensão VGS aqui, ó. VGS2, o que ele vai ter que fazer? Ele pode usar esses 12 volts aqui para alimentar essa porta com 12 volts. Isso aí nenhuma novidade. Agora, o que ele vai ter que fazer para gerar 12 volts para esse cara aqui? Veja bem. Não, estragou, deu spoiler aí, cara. Veja bem, o ponto do source desse MOSFET aqui de cima, ele está num ponto de potencial aqui que não é o terra. Então esse 12 volts aqui, dificilmente ele vai ter 12 volts para esse cara aqui o tempo todo. Então o que ele faz? Ele acumula essa tensão em algum outro capacitor que vai estar conectado aqui nesse cara. Você vai ter um outro capacitor aqui que vai estar conectado. Quando essa chave fechar, digamos que essa chave aqui fecha, na verdade é aqui, né? Digamos que essa chave aqui fecha, o que vai acontecer? Ele carregou esse capacitor através dos 12 volts, no momento em que a chave fechou. Então, quando ele fecha a chave de baixo, ele carrega um capacitor, e depois que ele abre essa chave, ele fala assim, ó, pronto, agora eu tenho energia acumulada num capacitor que dá para eu usar para alimentar esse cara aqui. Essa energia aqui, ela está com um referencial aonde? No source do de cima, do MOSFET de cima. Então é um tipo de gate drive que ele é muito utilizado pelo fato dele conseguir alimentar as duas portas sem usar duas fontes isoladas para elas. Então imagina você ter que ter duas fontes, como se fosse dois carregadores de celular para acionar um componente, para acionar dois componentes. Você só precisa de um agora. Então ele tem uma fonte chaveada só. A fonte chaveada que vai fazer esses 12 volts aqui, ela vai ser uma fonte só. Você não tem que ter uma para cada um. Naquele exemplo do isolado, ele tem que ter uma para cada um. Nesse exemplo aqui, ó, cadê o isolado? Tá aqui, ó. Nesse exemplo aqui, o VCC e o VEE, ele é um para cada chave. Se você tem duas chaves diferentes, duas fontes de alimentação diferentes. Se você tem, até que para as chaves de baixo pode ser a mesma, mas se você tem 6 chaves diferentes, em diferentes níveis de tensão, vai ser 6 fontes diferentes. Assim, se for olhar a lógica, por exemplo, num circuito de inversor de frequência, provavelmente eles vão fazer 4 fontes chaveadas, porque vai ser um para as 3 chaves de baixo, que vão ter o mesmo terra comum, e outro para as 3 chaves de cima, que não vão ter nenhum do source delas em comum, né? Aí está um exemplo do funcionamento dele, a gente vai montar ele em laboratório. O que acontece? Quando ele fecha a chave de baixo, ele vai alimentar o capacitor, ele vai carregar o capacitor, depois ele usa aquela tensão do VB, que já está conectado no source, para alimentar a própria chave da meia ponte de cima. Fazendo isso, ele consegue chavear o MOSFET de cima e o MOSFET de baixo. O tempo todo, esse capacitor, ele não vai descarregar totalmente em cima do MOSFET, ele vai descarregar muito pouquinho. Então, o tempo todo ele vai ficar alimentado. Porque a única coisa que precisa acontecer é que, de vez em quando, a chave de baixo se feche. O único ruim desse tipo de gate drive é que, de vez em quando, a chave de baixo tem que fechar. Então, você não pode operar, digamos, com um ciclo ativo de 100%. Você não pode ficar chaveando assim, olha, vou chavear e deixar o MOSFET de cima ligado o tempo todo e o de baixo não vou ligar ele nunca. Isso não tem como você fazer nesse tipo de gate drive. Você sempre tem que chavear ele um pouquinho. De gate driver, como a gente vai montar só esse circuito, vou falar só isso mesmo. Pessoal, alguma dúvida?